Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início, então, à nossa reunião extraordinária. Ponto de pauta único, que é a homologação do final das chamadas públicas 01 de 2021 e 02 de 2021, que correspondem às chamadas públicas dos do curso baixa de engenharia elétrica, chamada 01 e engenharia 02. Já essa chamada encerrou na semana passada, né, retrasada, semana passada, e a gente já recursos, a gente já pode apreciar o estado final e homologar, né? E o professor presidente da comissão que ficou responsável pela condução. Tá falando? Eu passo a palavra ao professor Lé. Oi, boa tarde. Estava travando um pouco, mas o que eu entendi a apresentação fica comigo aqui, é isso? Eu apresento Certo. o arquivo, vou precisar baixar ele aqui então, rapidinho. Se tiver tranquilo. Tá travando, não sei se é só o meu ou é a internet geral. Eu pensei que era o meu, Lenilton. Saí, entrei de novo, não estava escutando nada, travando muito. Eu tô achando que é a internet, porque tá variando aqui pro 3G, eu acho que ela tá voltando pra internet da casa e a internet da rede. Deve ser algum probleminha na nossa internet. Ué, mas o seu eu tô ouvindo direitinho, agora eu não tô escutando mais ninguém, só você. O meu também eu tava ouvindo travado também. Estou só baixando os arquivos para apresentar aqui. Ah, pronto, agora melhorou. Eu tô ouvindo o André, o Lenilton, então agora vai. Pode ser o nosso provedor, tá dando uma oscilada. Ok, boa tarde a todos. Então, como presidente da comissão, gostaria de primeiro agradecer os esforços dos meus colegas aqui durante a realização da chamada pública, o conselheiro Lenilton, o conselheiro Lucas, pelos trabalhos realizados. Nós fizemos 3 reuniões, se não me engano. Fizemos 3 reuniões para verificação dos procedimentos, avaliação dos documentos e também levantamento da classificação final. Ao fim, nós apresentamos o resultado, conforme indicado aqui. Primeiramente, o resultado da elétrica, que nós temos... Vou fazer a leitura, né? André, amplia aí o documento. Ok, agora? Agora ficou ótimo. Então, temos a chamada pública, CMBJL UFOB número 01 de 2021. A comissão especial designada pela portaria CMBJL UFOB número 33 de 16 de abril de 2021. Divulga o resultado conforme apresentado abaixo. Conformidade com o artigo 10, parágrafo 3º, ficam estabelecidos os representantes técnicos administrativos em educação,
Lorena Reis Oliveira, titular. Denisar Rodrigo Barbosa, suplente. Em conformidade com o artigo 10, parágrafo 4º, ficam estabelecidos os representantes discentes. Maxwell Daniel Santos da Rocha, titular. Elias Guimarães Miranda Barbosa da Silva, suplente. Em conformidade com o artigo 9º, ficam estabelecidos representantes docentes da área específica. Manuel Messias Silva Júnior, titular. Ademário, coordenação, titular. Ademário José de Carvalho Neto, titular. Andrés Pereira Oliveira, titular. Estefânia de Oliveira Silva, titular. Em conformidade com o artigo 10, parágrafo 1º, ficam estabelecidos representantes docentes da área básica. E aí segue conforme classificação obtida pelos candidatos. Então, em primeiro lugar, Jorge Luiz Oliveira Santos, com 73 meses de atividade docente aqui no CMJL, ocupando a vaga de titular. Nútia Carla Arruda de Souza, em segundo lugar, com 64 meses de exercício exercício de docente aqui no CMJL, então titular também. E Geide Johanna Jimenez Ruiz, com 53 meses de exercício, ocupando a vaga de suplente. Em conformidade com o artigo 11, ficam estabelecidos o coordenador e vice-coordenador de curso. Manuel Messias Silva Júnior, coordenação, e vice-coordenação não houve inscritos. E nós assinamos abaixo aqui, Bom Jesus da Lapa, 29 de abril de 2021. Nós não tivemos preenchimento das vagas no total, porque justamente não tivemos inscritos, né, juntamente com a vice-coordenação para a chamada do colegiado de elétrica, no caso. Okay? Vou apresentar então da mecânica. Ô, André, acho que a gente pode dar um espaço para a discussão entre uma e outra, né? Porque já que a de elétrica ficou com essas vagas, o professor Manuel pediu a palavra, eu vou passar a palavra para ele. Manuel, por favor. Boa tarde, pessoal. Tudo tranquilo, né? Era só uma dúvida que eu queria tirar com a comissão, né? Com o André. André, sobre... eu fui procurado, né, por um dos alunos aí que está... o Maxwell, né, que foi escolhido aí como o representante, né? No colegiado de elétrica, né? Querendo abdicar da sua vaga, porque ele pretende concorrer aí, está concorrendo ao cargo no Consune, né, de representante discente no Consune, e aí ele precisaria sair do colegiado. Eu queria saber da comissão como se daria isso, né? Só esclarecimento. Obrigado. Antes do professor André responder, eu só era me informar também que eu acabei de mandar o e-mail, né, esse professor Manuel mencionou, o Maxwell mandou e-mail, se eu não me engano foi hoje pela manhã ou foi ontem à noite, não sei, não lembro agora, mas acabei de encaminhar para todos os conselheiros para ter ciência, né, que é realmente uma situação para a gente analisar, né. Passo a palavra ao professor André. Eu creio que o conselho tem autonomia, então, no caso, né? Caso ele já tenha expressado oficialmente que então retire, né, o nome, no caso, porque agora é a homologação, né? Ou então que seja homologado dessa forma e ele simplesmente abdique posteriormente, e aí o suplente assumiria, né, no caso. Porque eu acredito que vai ser necessária uma nova chamada, creio eu, para completar essas vagas dos docentes, né? Nós temos
2 vagas docentes ainda e uma vice-coordenação para preenchimento. Então, meu entendimento seria esse. Hoje o conselho já por si só já retirar, mas é um tanto complicado, porque aí é a homologação, né? É simplesmente indicar que está conforme o resultado. É um pouco complicado. Ou então a gente homologaria dessa forma e ele simplesmente abdicaria e o suplente assumiria como titular. Eu penso assim também como o André, a gente, até porque ele ainda está pleiteando, né? Não confirmou ele ainda no Consune, né? Ele ficaria com essa vaga aqui, caso ele obtenha o êxito lá, né? Que ele está buscando. Aí depois ele pede o afastamento, o suplente assume. Eu acho que é o modo mais simples. Conseguiram ouvir? Sim, Lenilton. Sim, concordo também. Eu queria só apontar uma coisa, porque a gente não sabe como que é o edital, né? Ele formou, se precisa... se bem que realmente ele ainda não tem portaria, né? Então não é efetivo que está no colegiado. Não, deixa para lá. Era só pela questão de, assim, quando a gente fez a inscrição aqui, é de não estar no outro colegiado, né? Tinha essa pergunta, não sabe como que é o edital deles. Né? Mas como ainda não tem... Eu não sei se ele já está no colegiado atualmente e tal, esse discente, como... Mas é só essa questão, que às vezes a participação depende disso, né? O professor Manuel pode confirmar, mas ele é o titular atualmente. Atualmente ele é titular. Ele me informou que Elias, né, que era o suplente, iria tomar posse, né, e que iria continuar, que ele teria que sair por conta do que não podia ter 2 cargos, né, não podia concorrer se tivesse um cargo, continuasse no cargo. Então ele atualmente é o representante discente no colegiado. Então Sim. Então ele precisa sair como representante para concorrer como representante no Consune. Isso. Eu não sei como é que se dá, se é no colegiado. Acho que é no colegiado isso, né? Até onde eu sei, uma coisa não impede outra, né? Como o Lenilton apontou, o fato de estar concorrendo e nem se em ganhando também a representatividade no Consune, não sei se é impedimento para que ele seja do colegiado de curso. Não me lembro de ter algum impedimento nesse sentido, mas pode ser o interesse dele, a intenção dele, né? Mas eu concordo com o encaminhamento da comissão, né? Até porque a gente não pode elevar o Elias a titular, já que pela chamada, quem indica o titular da vaga é a categoria, e a categoria indicou o Maxwell. O Elias deve ficar como substituto enquanto o Maxwell não se apresenta até a gente fazer uma outra chamada, como tem outras vagas a serem disponibilizadas, aí vamos abrir de novo a vaga para titular de discente no colegiado de elétrica, e aí a categoria indica, eventualmente podendo confirmar o Elias, né, que no momento é suplente. Mas cabe à categoria, de fato, dizer quem é o titular, né? A gente só homologa o que foi enviado pela categoria. Professor André, por mim, pode continuar. Então, eu sigo para mecânica agora? Se não houver mais nenhum questionamento, porque teve a vacância, né? Acho que é uma questão que chama atenção. Inclusive, tem até professores que me procuraram no telefone, porque tem vaga no colegiado, inclusive a vaga de vice-coordenador,
né? Não houve manifestação. E assim, eu estava até preocupado porque eu fui olhar as férias do professor Manuel, não tem férias agendadas pelo menos para os próximos 2 meses, então a gente tem um tempo hábil, né? Porque assim, quando a gente homologar esse resultado, automaticamente essa vai ser a portaria dos novos membros. Então, atualmente, quem está como vice é o professor Eric. Então, como ele não se inscreveu, ele não vai compor mais o colegiado, né? A partir dessa homologação. Eventualmente, a partir da outra chamada, não sei como é que foi essa questão, se tem ou não interesse, mas ao a gente publicar a nova portaria, ele deixa de compor o colegiado. Pelo menos por esse período, até a próxima chamada, se ele tiver interesse, e não sei qual foi o motivo, como eu mencionei, né? Mas, assim, como eu falei, o professor Manuel não está com. Se ficar por isso, né? Qualquer coisa pode acontecer. E, enfim, é importante ter, sim, um substituto eventual. Mas essa é a situação, né? Que a gente tem, felizmente. Sim, tem 2 vagas, né? Tem 2 vagas de docente, das específicas. Uma é titular, uma é suplente. E a vice-coordenação. Então, ficariam faltando aí dois docentes, né? Dessa forma. Caso haja interesse também, né? Eu acredito aí numa visão que aí já é um pouco além da comissão. Mas caso haja interesse de docentes já do novo colegiado, eu creio que é possível já também estabelecer o vice-coordenador a partir destes, né? E teríamos, no caso, deixa eu voltar, que no fim a chamada ela acaba sendo dos membros do colegiado, né? Da coordenação é dos membros do colegiado. Então, caso haja interesse, e aí para facilitar talvez, né, até o processo, a chamada do vice-coordenador entre os membros Ademário, Andressa, Estefânia, Jorge e Núcia, uma possibilidade. Caso contrário, aí é uma nova chamada mesmo, né, para compor novamente os 2 membros que faltam e o vice-coordenador. Caso haja interesse. Isso. E só mencionar também que apesar de a gente estar com vagas disponíveis ainda, a gente já tem um colegiado funcional, porque a gente está respeitando o mínimo do estatuto, né? Se eu não me engano, do regimento geral, que estabelece um mínimo de 5 docentes. A nossa composição é de 7, mas o mínimo a gente já está satisfazendo, né? Então, ou seja, não vamos perder a funcionalidade do órgão. Professor Manuel pediu a palavra. Isso aí eu concordo, né, professor Tony, que não perde a funcionalidade, mas aí eu gostaria que fizessem outra chamada para que a gente pudesse completar, né, e ficar de acordo com o regimento interno. Então, assim, é o que eu penso que deveria fazer outra chamada. Inclusive o professor Eric me falou que não pensou que não precisava mandar, né? Acabou se confundindo. Não sei, talvez ele, por causa disso, não houve escrito ali para vice-coordenação. Tá? De fato, essa dúvida também aconteceu com outros professores em relação se era chapa, já virava, né? A inscrição era chapa ou era individual. Mas realmente pode ter acontecido de verdade a dúvida. O professor tem intenção.
Nosso interesse também é abrir essa chamada o quanto antes, né? Não adiar por muito tempo. Assim que a gente consiga se estabelecer, nosso cronograma, né? Tem umas resoluções para a gente passar aqui no conselho. Então, logo a gente, então logo, brevemente, faz a recomposição, né? Essa chamada para essas vagas ociosas que ficaram não ocupadas. Sem mais comentários, sem mais inscritos, eu passo lá para o professor André para continuar. Certo. Apresentar então o da mecânica. Chamada pública CMBJL UFOB número 02 de 2021. A comissão especial designada pela portaria CMBJL UFOB número 33, 16 de abril de 2021, divulga o resultado conforme apresentado abaixo. Em conformidade com o artigo 10, parágrafo 3º, ficam estabelecidos representantes técnicos administrativos em educação. Osmário Pereira dos Santos Silva, titular. Keila Ferreira Gomes, suplente. Em conformidade com o artigo 10, parágrafo 4º, ficam estabelecidos representantes discentes. Wagner Rocha Silva, titular. Luiz Henrique Fraga Silva, suplente. Em conformidade com o artigo 10, parágrafo 1º, ficam estabelecidos representantes docentes da área específica. Camila Coelho Guimarães, coordenação, titular. Felipe Marques de Souza, vice-coordenação, titular. Rodrigo da Paixão Estrela, titular, com 57 meses de exercício de docência. Anderson Breno Souza, titular, com 55 meses de exercício. Márcio Augusto Sampaio de Carvalho, com 40 meses de exercício. Lucas Aninger de Barros Rocha, com 35 meses, então suplente. E Bruna de Souza Constantino, com 3 meses, então suplente. Em conformidade com o artigo 9º, ficam estabelecidos representantes docentes da área básica. Jarbas Alves Fernandes, titular. Rogério Vitório de Jesus, titular. Em conformidade com o artigo 11, ficam estabelecidos a coordenadora e o vice-coordenador de curso. Camila Guimarães, coordenação. Felipe Marques de Souza, vice-coordenação. Bom Jesus da Lapa, 29 de abril de 2021, e a comissão assina abaixo. Obrigado, professor André. De mecânica preencheu todas as vagas, né? Sim, preencheu Não vai todas as vagas. precisar. E aí a suplência, tivemos só dois candidatos a mais, e os dois eram das específicas. Não tivemos candidatos além das básicas, né? Dois membros só da básica. Então, os dois são das específicas, os dois suplentes. Dois suplentes das específicas, né? Isso. Lucas Aninger de Barros e Bruna de Souza Constantino. Nesse caso... Camila fez uma pergunta aí no chat, eu acho que eu não entendi direito, viu, Camila, sua pergunta. Então, é que conforme a leitura da chamada, a gente tinha uma vaga reservada para as específicas, mas não dizia que a outra vaga era reservada para as básicas.
Deixa eu abrir aqui. Ah, entendi, André. Em vez de ter um suplente da básica e um da específica, são os dois da específica, não é isso? Porque não teve inscritos. Entendi. Não, tranquilo. Tá jóia. Só abrir aqui, só para garantir. Então, Se vocês observarem, não tem os dados de Camila, porque ela concorre em outra categoria. É como se ela concorresse para a coordenação e de Felipe para a vice-coordenação. Por isso que aí não tem o tempo, os meses e os outros itens. Isso, é interessante isso. Sabe o que eu bem. E, Tony, sua internet está péssima. Cortou aqui também. Eu tô vendo a tela aqui. Pior que não deu para entender nada, nada mesmo. Muda aí. Aí só para concluir, aquela parte dos suplentes é que estava escrito representante docente na condição de suplente. Aí 2 vagas e aí reserva de 1 vaga de suplente para as específicas. Aí a outra não ficou para as básicas, então a comissão entendeu como então preenchida com outro membro, que seria, no caso aqui, foi somente a Bruna, né, que excedeu o limite de vagas titulares. De Souza Constantino. E o apontamento do Lenilton é muito importante, porque nós tivemos grande dificuldade, especialmente nessa chamada, com relação às documentações encaminhadas. Nós tivemos documentações que em alguns casos eram complicadas de a gente entender, né? E fazer o levantamento, por exemplo, da formação do docente, que era uma necessidade. Nós fomos obrigados ali, inclusive, a fazer uma pesquisa junto ao Lattes para verificar se estava de acordo, se estava conforme. Então, um apontamento importante que seja verificado, né? Quais essas documentações que vão ser exigidas nas próximas chamadas e que os candidatos se atentem. Também, justamente, em enviar o que é solicitado, que aí facilita o nosso trabalho ali como comissão. No caso, a Camila e o Felipe, nós entendemos, e também do Manuel, né? Nós entendemos que, como eles solicitavam uma vaga para coordenação e vice-coordenação, eles acabavam concorrendo a uma vaga mais específica. Então, eles já entrariam como titulares e buscando uma vaga de coordenação. Por isso que a gente não teve a nota, né? A classificação dos mesmos. Eles já estavam em outra categoria. Esse foi o entendimento da comissão, porque como foi feito chamadas em conjunto, né? Composição e coordenação, foi assim que interpretamos por meio da chamada. André, sobre essa questão das áreas que você falou aí, então vocês não levaram em consideração apenas a indicação que o docente colocou, mas o currículo dele. É isso que você está falando? Não, a gente levou em consideração a indicação, mas era importante comprovações, né? Então, porque assim, eu pensei que vocês iam olhar essa questão pelo PPC, né? Os docentes e as disciplinas que eles ministram em relação ao PPC. Aí a Bruna mesmo, ela ministra disciplinas do núcleo básico, como, por exemplo, Ciência e Tecnologia dos Materiais, como ministra disciplinas profissionalizantes, né? Metrologia, etc. Ela passeia nessas 2 áreas. Aí eu pensei que vocês iam levar em consideração isso. Então, assim, acaba que, mesmo que ela tenha se inscrito como profissionalizante, né, como na área, né, tal, mas ela também acaba passeando um pouco na básica também, por essa questão. Pensei que essa seria a interpretação, né, usada.
Não, mas sim, foi essa a interpretação. A gente pegou a ficha em que ele solicitava a- em que ele solicitava a vaga, mas na hora da classificação, se a gente verificar no artigo 10, parágrafo 1º, ele indica formação acadêmica na área do curso. E aí, para verificar a formação acadêmica da área do curso, a princípio, todos os membros deveriam encaminhar o diploma, correto? O diploma, que é o básico, o diploma de graduação indicaria se está na área do curso ou não, na engenharia ou fora da área de engenharia. Se foi isso que a gente está indicando, que a gente teve que observar os lates dos docentes, que o latte acaba sendo uma via oficial, né? É, é obrigação do docente manter de forma bem clara e oficial tudo que é apresentado ali. Nós fomos obrigados a ver o lattes dos docentes para verificar se eles estavam de acordo na formação acadêmica. Oi, Sal, eu até peço desculpa, assim, porque eu interpretei, né, que a ficha funcional fosse suficiente, e algumas pessoas me perguntaram, e eu disse, não, a ficha funcional é suficiente de mandar as informações que precisam. E aí posso até ter ajudado a complicar a situação da comissão, então peço desculpa por isso. É só a questão do atendimento, né, que até é uma questão de rever, né, às vezes o caso de encaminhar já o lattes, e aí facilita para a gente. Não que é um impedimento, né, para nós, mas facilitaria. De qualquer forma, a gente conseguiu olhar, né? Como é a comissão interna do órgão, a gente não poderia até desclassificar um candidato porque não tem a formação, sendo que a gente que tem contato e que está na universidade e que tinha como verificar no Lattes sobre a procedência, a gente acabou pesquisando. Isso é bom até para o docente olhar a questão de toda vez que tiver um processo desse tipo, ou um processo seletivo, tomar uma certa cautela nesse ponto do envio. Mas eu acho que também outros editais talvez deixam mais claro o envio assim dos documentos, explicita quais são os documentos. Esse nosso talvez falou só comprovações ficou muito aberto. Por isso que não dá para a gente culpar totalmente o docente que não enviou, porque talvez não foi esmiuçado, assim, digamos assim, no edital o que era para enviar. Mas é isso, deu certo, a gente pesquisou e conseguiu encontrar. Ótimo, eu também tenho que fazer a minha meia-culpa, que eu que inflei, né? Eu que joguei no grupo, comentei com o pessoal que era suficiente pelo menos o que constasse na ficha funcional, ela serviria como comprovante, né? Se o que constasse lá. Mas tem essa sugestão, né, do professor André, que depois conversando, que talvez fosse interessante os dois, a ficha funcional e o currículo Lattes, né, para evitar uma série de documentos. Estão me ouvindo, né? Só para registrar. Estamos. Melhorou. Estou. Pronto, então se não houver mais inscritos, a gente pode. Não havendo mais inscritos, a gente pode partir para homologação, né? Assim, e a Eu vou gente falar. assinou, Sim. desculpa, a gente assinou também o termo de que não houve recurso, pelo menos conforme a chamada que a gente tinha, que os candidatos e os outros membros da comunidade tinham ali um dia útil posterior à apresentação dos resultados, nós não recebemos, pelo menos a comissão não recebeu, né, os recursos, então nós apresentamos a declaração de que não houve recursos. E está no sistema, no CIPAC. Ótimo.
Bom, também não chegou nenhum recurso em relação à publicação do resultado final pela comissão, né? Também não centro, então estamos sem recursos. E se não houver mais comentários, mais questionamentos, acho que a gente pode colocar para votação, né? Eu vou colocar em separado, primeiro a chamada 01, referente à convocação para a composição dos membros do Colegiado de Engenharia Elétrica, né, que é aquele que a gente vai ter uma vaga titular, uma vaga suplente docente e a vaga de vice-coordenador também, para uma outra chamada. Aqueles que são a favor da aprovação, da homologação do resultado final, permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, pode colocar no chat para a gente registrar. Então, resultado final da chamada 01, da composição do Colégio de Engenharia Elétrica, aprovada por unanimidade. E aí a gente passa para apreciar a chamada número 2, que é a composição dos membros e coordenadores do curso de Engenharia Mecânica, que são a favor, permaneçam como estão. Votos contra e abstenções, manifesta no chat para a gente identificar. E não haver manifestações, então, a segunda chamada pública do BJL, proposição do coordenador, coordenadores e membros do Colegiado de Engenharia Mecânica, aprovado por unanimidade. Eu agradeço a participação de todos, convidando para a próxima reunião, né, já da 14ª, outro link. Todas. Boa tarde.